Mística Cidade de Deus. Livro 2, Tomo 1, Capítulo 21. De Santa Maria de Ágreda. O Altíssimo ordena a Maria Santíssima tomar o estado de matrimônio. Maria recebe a ordem para abraçar o estado de matrimônio. Aos 13 anos e meio de idade, estando muito crescida, nossa formosíssima princesa Maria Puríssima teve outra visão abstrativa da divindade, pela mesma ordem e forma que as outras deste gênero já referidas. Nesta visão, podemos dizer, aconteceu o mesmo que a Escritura narra de Abraão, quando Deus lhe mandou sacrificar seu querido filho Isaque, único penhor de todas as suas esperanças. Tentou Deus a Abraão, diz Moisés, experimentando e examinando a sua pronta obediência para coroá-la. De Nossa Grande Senhora também podemos dizer, foi nesta visão tentada por Deus, ao mandar-lhe tomar estado de matrimônio. Daqui também compreendemos a verdade destas palavras. Quão ocultos são os juízos do Senhor, e quanto se elevam seus caminhos, conforme Romanos 11:33. E pensamentos acima dos nossos, conforme Isaías 55:9. Distanciavam-se como o céu da terra, os de Maria Santíssima, daqueles que o Altíssimo lhe manifestou, ao lhe ordenar receber esposo para sua guarda e companhia. Em toda a vida, quanto era de sua vontade, havia proposto não ter esposo, renovando o voto de castidade que tão cedo havia feito. Perplexidade de Maria. Ao entrar no templo, a divina princesa Maria, o Altíssimo celebrava com ela aquele solene desposório que acima descrevi. Fora confirmado pela aprovação do voto de castidade que então ela fez, na presença e glória de todos os espíritos angélicos. A candidíssima pomba renunciara a toda a ligação humana, sem preocupação, desejo e esperança de afeto de qualquer criatura, totalmente entregue e transformada no puro e casto amor daquele sumo bem que nunca falta. Sabia que seria mais casta, amando, mais pura, tocando e mais virgem, recebendo. Possuindo esta certeza, qual seria a admiração e surpresa produzida no inocentíssimo coração desta divina donzela, a ordem do Senhor? Sem outras explicações, ordenava recebesse por esposo um homem terreno, a ela que vivia convencida de ter por esposo somente a Deus. Maior foi esta prova que a de Abraão, conforme Gênesis 22, pois este não amava tanto Isaque, quanto Maria Santíssima estimava sua intacta castidade. Resposta de Maria. Não obstante a tão inesperado mandato, suspendeu a prudentíssima Virgem o próprio juízo, e somente ousou para crer e esperar, mais que Abraão contra toda a esperança, conforme Romanos 4:18. Respondeu ao Senhor: Eterno Deus de incompreensível majestade, Criador do céu e da terra e de tudo quanto eles contêm, vós, Senhor, que pesais os ventos, e com vosso império pondes termo ao mar, e tudo submeteis à vossa vontade. Podeis dispor deste vil bichinho conforme vosso agrado, sem faltar ao que vos prometi. Sem me desviar, meu bem e Senhor, de vosso gosto, de novo confirmo e ratifico meu desejo de ser casta durante toda a vida e ter a vós por meu dono e esposo. Já que a mim só compete como criatura vossa obedecer-vos, olhai, esposo meu, que a vós pertence defender minha humana fraqueza neste compromisso em que vosso amor me coloca. Inquietou-se um pouco na parte inferior a castíssima donzela Maria, como sucedeu depois com a embaixada do arcanjo São Gabriel.
Esta tristeza, porém, não lhe diminuiu a heróica obediência que até então mostrara, abandonando-se completamente nas mãos do Senhor. Sua Majestade lhe respondeu: Maria, não se perturbe teu coração, que tua submissão me é agradável, meu poderoso braço não é dependente de lei alguma. Por minha conta correrá o que a ti melhor convier. Deus revela sua vontade ao sumo sacerdote, Simeão. Com esta única promessa do Altíssimo, voltou Maria Santíssima da visão a seu ordinário estado, entre a perplexidade e a esperança, nos quais a deixaram a ordem e promessas divinas, continuou apreensiva. Obrigou-a o Senhor, por este meio, a multiplicar com lágrimas novos afetos de amor, confiança, fé, humildade, obediência, castidade puríssima e outras virtudes que seria impossível referir. Neste interim que nossa grande princesa preenchia com orações, ânsias e prudente e resignada apreensão, falou Deus em sonhos ao sumo sacerdote, o santo Simeão. Mandou-lhe providenciar estado de matrimônio para Maria de Nazaré, filha de Joaquim e Ana, porquanto sua majestade lhe dedicava especial cuidado e amor. Perguntou o santo sacerdote a Deus qual era a pessoa a quem sua vontade desejava dar Maria por esposa. Ordenou-lhe o Senhor que reunisse os outros sacerdotes e mestres e lhes propusesse, como aquela donzela era órfã e só, não tendo vontade de se casar, no entanto, de acordo com o costume de as primogênitas não saírem do templo sem tomar estado, era conveniente que o fizesse, com quem mais a propósito lhes parecesse. Reunião dos sacerdotes. Obedeceu o sacerdote Simeão à ordem divina. Reuniu os demais e deu-lhes notícia da vontade do Altíssimo e lhes propôs a estima que sua majestade votava por aquela donzela, Maria de Nazaré, conforme ele havia revelado. Achando-se no templo e não tendo pais, era obrigação deles protegê-la e procurar esposo digno de mulher tão honesta, virtuosa e de costumes irrepreensíveis, como todos tinham verificado durante sua permanência no templo. Além disso, era pessoa muito distinta pela sua condição, seus bens e demais qualidades, exigindo-se ponderasse bem a quem tudo entregar. Acrescentou ainda que Maria de Nazaré não desejava abraçar o estado de matrimônio, mas que não era justo sair do templo sem se casar, por ser órfã e primogênita. Decisão dos sacerdotes. Estudado o caso em reunião, movidos todos por inspiração e luz do céu, determinaram os sacerdotes que em negócio que tanto se desejava acertar, em que o mesmo Senhor havia manifestado seu beneplácito, convinha inquirir sua santa vontade sobre o restante. Perdi-lhe-iam designar-se por algum modo a pessoa mais indicada para esposo de Maria, da casa e linhagem de Davi em cumprimento da lei. Marcaram para isto um dia, em que reuniriam no templo todos os homens livres e solteiros dessa linhagem, que então se encontravam em Jerusalém. Esse dia ocorreu em que a princesa do céu completava 14 anos de idade. Como era necessário comunicar-lhe essa resolução e pedir-lhe o consentimento, o sacerdote Simeão chamou-a e lhe expôs a intenção dele e dos demais sacerdotes em que lhe dar esposo antes que ela deixasse o templo. Resposta de Maria. Cheia de virginal pudor, a prudentíssima Virgem, com aquela modéstia e humildade, respondeu ao sacerdote: Quanto é de minha vontade, Senhor meu, sempre desejei guardar perpétua castidade, dedicando-me a Deus e ao seu serviço neste santo templo, em agradecimento pelos grandes bens que dele tenho recebido. Jamais tive intenção nem inclinação ao estado de matrimônio, julgando-me incapaz para os cuidados que acarreta. Esta é minha inclinação, porém, vós, Senhor, que estais no lugar de Deus, me ensinareis o que for de sua santa vontade. Minha filha, replicou o sacerdote, vossos santos desejos serão aceitos pelo Senhor.
Adverti, porém, que nenhuma das donzelas de Israel se abstém do matrimônio, enquanto aguardamos, conforme as profecias, a vinda do Messias, julgando-se feliz e abençoada a que tem sucessão de filhos em nosso povo. No estado de matrimônio, podeis servir a Deus com muito fervor e perfeição, para que tenhais quem vos acompanhe e se conforme a vossas intenções, faremos oração, pedindo ao Senhor, como vos disse, indique diretamente o esposo que esteja mais de acordo com a divina vontade, escolhido entre os descendentes de Davi. Pedi o mesmo com oração contínua, para que o Altíssimo vos atenda e nos guie a todos. Maria continua suas orações. Resposta divina. Isto aconteceu 9 dias antes do marcado, para a última decisão e execução do que fora combinado. Durante este tempo, com incessantes lágrimas e suspiros, a Santíssima Virgem multiplicou suas petições ao Senhor, pedindo cumprimento de sua divina vontade, no que lhe parecia ser tão importante. Num destes 9 dias, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Esposa e pomba minha, acalma teu aflito coração, não se perturbe nem contriste. Estou atento aos teus desejos e súplicas. Tudo dirijo e o sacerdote se guia por minha luz. Dar-te-ei esposo que não contraries teus desejos, mas com minha graça te ajudará neles. Escolherei entre meus servos um homem perfeito, segundo meu coração. Meu poder é infinito e não te faltará minha proteção e amparo. Maria pede a proteção divina. Respondeu Maria Santíssima: Sumo bem e amor de minha alma, bem conheceis o segredo de meu coração e os desejos que nele depositastes. Desde o instante que de vós recebi o ser, conservai-me, pois, esposo meu, casta e pura, como por vós e para vós me desejaste. Não desprezei meus suspiros, nem me afastei de vossa divina face. Atendei, Senhor e dono meu, que sou pobre e fraca, e vil vermezinho desprezível por minha baixeza. Se no estado do matrimônio fraquejar, faltarei a vós e a meus desejos. Disponde meu seguro acerto. Não vos neguei a isso que pelo que tenho desmerecido, ainda que seja pó inútil. Clamarei aos vossos pés, de vossa grandeza, esperando o Senhor em vossas infinitas misericórdias. Os anjos consolam e exortam Maria. Recorria também a castíssima donzela aos seus santos anjos, aos quais excedia na santidade e pureza, e muitas vezes conferia com eles as apreensões de seu coração a respeito do novo estado que a esperava. Disseram-lhe certo dia os santos espíritos: Esposa do Altíssimo, já que não podeis ignorar nem esquecer este título, ainda menos o amor que ele vos tem, e que é todo-poderoso e leal. Sossegai, Senhora. Vosso coração antes faltarão céus e terra, do que a verdade e cumprimento de suas promessas. Por conta de vosso esposo correm vossos interesses. Seu poderoso braço que impera sobre os elementos e criaturas pode suspender as impetuosas vagas e impedir a força da ação natural, para que nem o fogo queime, nem a terra pese. Seus altos desígnios são ocultos e santos, seus decretos retíssimos e admiráveis. As criaturas não podem compreendê-lo, mas devem reverenciá-lo. Se sua grandeza deseja que o sirvais no matrimônio, melhor será para vós nele agradar-lhe, do que desgostá-lo em outro estado. Sua majestade, sem dúvida, fará convosco o melhor, mas perfeito e santo ficais certa de suas promessas. Com esta exortação angélica, sossegou um pouco a nossa princesa de seus cuidados. Pediu-lhes novamente assistissem, guardassem e apresentassem ao Senhor sua submissão, aguardando o que a ela sobre ela ordenasse o seu divino beneplácito. Doutrina que me deu a princesa do céu. Os desígnios de Deus são insondáveis. Filha minha caríssima, altíssimos e veneráveis são os juízos do Senhor, e as criaturas não os devem inquirir, pois não os podem penetrar. Mandou-me Sua Alteza tomar estado de matrimônio, sem me explicar a razão desta ordem. Era conveniente que assim fosse para que minha maternidade se justificasse perante o mundo, que, enquanto ignorava o mistério, consideraria o verbo manado em meu seio como filho de meu esposo. Foi também oportuno para o esconder de Lúcifer e seus demônios, que, enfurecidos contra mim, procuravam atacar-me com sua furibunda cólera.
Quando me viu seguir o estado comum das mulheres casadas, iludiu-se crendo não ser possível ter esposo humano e ser mãe do mesmo Deus. Com isto, sossegou um pouco e deu alguma trégua à sua malícia. Outros fins agora conhecidos teve em vista o Altíssimo ao fazer-me desposar, mas então me foram ocultas, porque vi assim convinha. A absoluta confiança em Deus. Quero que entendas, minha filha, ter sido para mim maior dor e aflição de quantas até aquele dia padecera, saber que teria um homem por esposo, não me revelando o Senhor o mistério encerrado em tal fato. Se nesta pena não fosse confortada por sua divina virtude, e não me conservasse a confiança, ainda que obscura, houvera perdido a vida nessa dor. Por este sucesso, ficarás instruída qual deve ser a sujeição da criatura à vontade do Altíssimo, e como lhe deve submeter o curto entendimento, sem esquadrinhar os elevados ocultos desígnios do Senhor. Quando de apresentar alguma dificuldade ou perigo no que o Senhor lhe dispõe e ordena, saiba a criatura confiar nele. Creia que não a coloca em tal estado para abandoná-la, mas para fazê-la vitoriosa, se de sua parte cooperar com o auxílio do mesmo Senhor. Mas, se antes de crer e obedecer, deseja a alma esquadrinhar os juízos de sua sabedoria, saiba que defrauda a glória e grandeza de seu Criador, e ao mesmo tempo perde o próprio mérito. Docilidade às inspirações divinas. Eu reconheci o Altíssimo por superior a todas as criaturas, sem ter necessidade de nosso raciocínio. Deseja apenas a submissão da nossa vontade, pois à criatura não cabe lhe dar conselho, mas só a obediência e louvor. Não obstante ignorar o que ele me reservaria no estado de matrimônio, e me afligir muito pelo amor de castidade. Esta dor e pena não me levaram à curiosa inquirição. Serviram para minha obediência fosse mais excelente e agradável aos seus olhos. Por este exemplo deves regular a sujeição que hás de ter em tudo, o que entenderes ser do gosto de teu esposo e Senhor, entregando-te ao seu cuidado e à certeza de suas infalíveis promessas, tendo a aprovação de seus sacerdotes e teus prelados. Deixa-te governar, sem resistir aos seus mandatos e às divinas inspirações. Capítulo 22. Celebração do desposório de Maria Santíssima com o Santo e Castíssimo José. Reunião dos jovens no templo. Chegou o dia marcado em que nossa princesa completara 14 anos de idade, como dissemos no capítulo anterior. Reuniram-se os jovens descendentes da tribo de Judá e linhagem de Davi, de quem descendia a soberana senhora, que nessa ocasião se encontravam na cidade de Jerusalém. Pertencendo à família real de Davi, também foi chamado José, natural de Nazaré e residente na cidade santa. Tinha então 33 anos de idade, de talhe distinto e agradável semblante, onde se espelhava incomparável modéstia e gravidade. Acima de tudo, era castíssimo no proceder e pensamentos de inclinações santíssimas. Fizera desde os 12 anos voto de castidade. Era primo em 3º grau da Virgem Maria, de vida puríssima e irrepreensível aos olhos de Deus e dos homens. Súplicas a Deus a manifestação de sua vontade. Reunidos estes homens no templo, juntamente com os sacerdotes, fizeram oração ao Senhor, pedindo que fossem guiados por seu divino Espírito, no que iam realizar. Falou o Altíssimo interiormente ao sumo sacerdote, inspirando-lhe dar uma vara seca a cada um dos jovens ali reunidos e pedirem com viva fé a sua majestade, declarar por aquele meio quem seria o escolhido para esposo de Maria. O perfume das virtudes da Virgem, a fama de sua formosura, bens e família, o fato por todo conhecido de ser primogênita e único membro da família, levava a todos eles a cobiçar a sorte de a merecer por esposa. Somente o humilde e retíssimo José, entre os presentes, se reputava indigno de tanto bem, lembrando-se do voto de castidade que fizera, propondo de novo sua perpétua observância,
entregou-se à divina vontade para o que dele quisesse fazer. Apesar disso, sentiu pela honestíssima donzela Maria maior veneração e apreço do que qualquer um dos outros. José foi o indicado para esposo de Maria. Estando todos nesta oração, floresceu somente a vara de José e, ao mesmo tempo, desceu a alvíssima pomba cheia de admirável resplendor, pousando-lhe acima da cabeça. Ao mesmo tempo, falou-lhe Deus interiormente, dizendo-lhe: José, meu servo, tua esposa será Maria. Recebe-a com reverência e cuidado, porque aos meus olhos é aceita, justa e puríssima de alma e corpo, e farás tudo o que ela te disser. Com a revelação e sinal do céu, os sacerdotes declararam São José escolhido pelo próprio Deus para esposo da donzela Maria. Chamada para o desposório, apresentou-se a eleita como o sol, mais formosa que a lua. Apareceu na presença de todos com semblante mais que angélico, de incomparável beleza, modéstia e graça, e os sacerdotes desposaram-na com o mais casto e santo dos homens, José. Maria despede-se e deixa o templo. Saudosa e séria, a divina princesa, mais pura do que as estrelas do firmamento e rainha de majestade humilíssima, despediu-se dos sacerdotes, pedindo-lhes a bênção. Outro tanto fez com a mestra e com discípulas, pedindo-lhes perdão e agradecendo-lhes todos os benefícios que por elas recebera no templo. Procedeu com grande humildade e muito breves e prudentes palavras, porque em todas as ocasiões proferia poucas e muito ponderadas. Despediu-se do templo, não sem grande sentimento por ter que o deixar contra a própria inclinação e desejo. Acompanharam-na alguns dos principais ministros leigos do templo que ali serviam nas coisas temporais. Com o esposo José, dirigiram-se para Nazaré, cidade natural dos felicíssimos esposos. Não obstante ter José nascido em Nazaré, dispôs o Altíssimo, por meio de alguns sucessos de fortuna, fosse viver algum tempo em Jerusalém, para ali a melhorar tão ditosamente que se tornou esposo daquela que Deus escolhera para mãe. Em Nazaré, Maria e José recebem visitas de felicitações. Chegando a Nazaré, onde a princesa do céu tinha a casa e os bens de seus felizes pais, foram recebidos e visitados pelos amigos e parentes, com a alegria e cumprimentos que em tais ocasiões se acostumam. Tendo santamente cumprido com o natural dever de urbanidade e satisfação a estas obrigações sociais do convívio humano, ficaram sossegados José e Maria em sua casa. Era costume, entre os hebreus, durante os primeiros dias de matrimônio, os esposos fizessem mútuo exame e experiência dos costumes e índole de cada qual, para melhor reciprocamente se adaptarem. São José procura conhecer as intenções e desejos de Maria Santíssima. Disse São José à sua esposa, Maria: Esposa e senhora minha, dou graças ao Altíssimo pela mercê de me haver escolhido, sem méritos, para vosso esposo, quando me julgava indigno de vossa companhia. Mas já que sua majestade quer exaltar o pobre e fez esta misericórdia para comigo, desejo que me ajudeis, como espero de vossa discrição e virtude, a lhe dar a devida retribuição, servindo o Senhor com sincero coração. Para isto, considerai-me, vosso servo, com o verdadeiro afeto com que vos estimo. Peço-vos, queirais suprir o muito que me falta de bens materiais e outros predicados que se exigiriam para ser esposo vosso. Dizei-me, Senhora, qual é a vossa vontade para eu cumpri-la. Resposta da Virgem, presença de seus anjos. Ouvindo estas razões, a divina esposa, com humilde coração e aprazível seriedade no semblante, respondeu ao santo: Sinto-me feliz, Senhor meu, que o Altíssimo, ao colocar-me neste estado de vida, vos escolheste para meu esposo e Senhor, e que servir-vos fosse a expressão de sua divina vontade. Se, porém, me permitirdes, manifestarei minhas intenções e pensamentos. Preveniu o Altíssimo, com sua graça, o sincero e leal coração de São José. Por meio das palavras de Maria Santíssima, novamente o inflamou no divino amor.
Respondeu São José: falai, senhora, que o vosso servo ouve. Assistiam, nesta ocasião, a Senhora do Mundo, seus 1000 anjos da guarda, em forma visível, conforme ela lhes pedira. A razão deste pedido foi permitir ao Altíssimo que a Puríssima Virgem se sentisse tomada de respeito e recato para falar com seu esposo, e assim agir em tudo com maior graça e mérito. Deixou-lhe a natural timidez e receio que sempre tivera de falar a sós com um homem, o que nunca até aquele dia acontecera, a não ser, vez ou outra, com o sumo sacerdote. Maria confia a São José seu voto de perpétua castidade. Obedeceram os santos anjos a sua rainha e lhe assistiram, vendo-os só ela. Assim acompanhada falou a São José: meu Senhor e esposo, é justo que com toda a reverência louvemos e glorifiquemos nosso Deus e Criador, infinito na bondade e incompreensível em seus desígnios. Deus nos manifestou sua misericórdia, escolhendo-nos a nós pobres para servi-lo. Entre todas as criaturas, reconheço-me por mais devedora do que qualquer uma delas, ou do que todas juntas, porque, merecendo menos, recebi mais de sua mão liberalíssima. Em meus primeiros anos, compelida por esta verdade e pelo desprendimento de todas as coisas visíveis que a divina luz me comunicou, consagrei-me a Deus com perpétuo voto de ser casta de alma e corpo. A Ele pertenço e reconheço por esposo e Senhor, com imutável vontade para lhe guardar fiel castidade. Para cumpri-lo, meu Senhor, quero que me ajudeis, e no mais serei vossa fiel serva para cuidar de vossa vida enquanto durar a minha. Concordai, meu esposo, com esta determinação, confirmando-a com a vossa. Ofereçamo-nos em agradável sacrifício ao nosso eterno Deus, para o qual nos receba em odor de suavidade e possamos alcançar os bens eternos que esperamos. Resposta de São José. Repleto de interior júbilo com as razões de sua divina esposa, o castíssimo José lhe respondeu: declarando-me, Senhora, vossos propósitos e castos pensamentos, penetraste meu coração, que não quis abrir antes de conhecer o vosso. Reconheço-me também entre os homens pelo mais devedor ao Senhor de toda a criação, porque muito cedo me atraiu com sua verdadeira luz para que o amasse na retidão de coração. Quero saibais, Senhora, que aos 12 anos de idade também fiz promessa de servir ao Altíssimo em castidade perpétua. Volto agora a ratificar meu voto, para não impedir o vosso. Antes, na presença de Sua Alteza, prometo-vos ajudar, quanto estiver em minhas forças, para que em toda pureza o servais e ameis, conforme vosso desejo. Com a divina graça serei vosso fidelíssimo servo e companheiro. Suplico-vos, aceitais meu casto afeto e me considereis vosso irmão, sem jamais admitir outro amor estranho, fora do que deveis a Deus e depois a mim. Durante esta palestra, o Altíssimo confirmou novamente o coração de São José na virtude da castidade e no amor santo e puro que deveria nutrir por sua Santíssima Esposa Maria. Assim o teve o santo em grau eminentíssimo, que a prudentíssima conversação da Senhora contínua e docemente aumentava, arrebatando-lhe o coração. Distribuem os bens herdados de Santa Ana e São Joaquim. Mediante a divina graça que Deus lhes infundia, sentiram os santíssimos e castíssimos esposos incomparável júbilo e consolação. A divina princesa ofereceu-se a São José para corresponder aos seus desejos, como senhora das virtudes que sem contradição praticava em todas o mais elevado e excelente. Comunicou o Altíssimo a São José nova pureza e domínio sobre a natureza e suas paixões, para que sem rebelião, nem solicitação, mas com admirável e nova graça, servisse sua esposa Maria, e nela a vontade e beneplácito do Senhor. Em seguida, distribuíram os bens herdados de São Joaquim e Santa Ana, pais da Santíssima Senhora. Uma parte ofereceram ao templo onde eles viveram, outra foi aplicada aos pobres e a terceira deixou ao cuidado de São José para administrá-la. Para si, Nossa Rainha reservou somente o cuidado de servi-lo e trabalhar no interior do seu lar. Do movimento externo, do uso do dinheiro para compras e vendas, sempre se eximiu a prudentíssima Virgem, como disse em outra parte. São José desempenha o ofício de carpinteiro. Aprendera São José
Na infância, o ofício de carpinteiro, trabalho honesto e acomodado para adquirir o sustento da vida, pois era pobre de fortuna, como acima disse. Perguntou à Santíssima Esposa se gostaria que exercitasse aquele ofício, para servi-la e ganhar alguma coisa para os pobres, porquanto era necessário trabalhar e não viver ocioso. Concordou a Virgem prudentíssima, advertindo a São José que o Senhor não os queria ricos, mas pobres e amantes dos pobres, dando para estes o que lhes sobrasse. Em seguida, travaram os santos esposos santa contenda, sobre qual dos dois obedeceria ao outro como superior. Venceu a humildade de Maria Santíssima, que entre os humildes era humilíssima. Não consentiu que, sendo o homem a cabeça, se pervertesse a ordem da mesma natureza. Quis em tudo obedecer ao seu esposo, pedindo liberdade somente para dar esmola aos pobres do Senhor, que o santo lhe concedeu. Reverência de José por Maria. Reconheceu São José com nova luz do céu os predicados de sua esposa Maria, sua rara prudência, humildade, pureza e demais virtudes superiores a qualquer pensamento e ponderação. Aumentou-se-lhe a admiração por ela e, cheio de grande júbilo espiritual, não cessava, com ardentes afetos, de louvar e agradecer ao Senhor por ter lhe dado companhia de esposa tão acima de seus méritos. Para que esta ocorrência fosse em tudo perfeitíssima, pois era o princípio da maior obra que Deus realizaria com toda a sua onipotência, fez que a princesa do céu infundisse com sua presença no coração de seu esposo tão grande temor e reverência que nenhuma espécie de palavras pode traduzir. Tal reverência originava-se de certa refulgência a um raio de luz divina desprendida do rosto de nossa rainha, unida à inefável majestade que sempre a acompanhava. Se isso suceder a Moisés, quando desceu do monte, com maior razão aconteceu à Virgem, pois muito mais prolongado e íntimo era o seu trato e conversação com Deus. Dedicação de Maria por José. Em breve teve Maria Santíssima a visão do Senhor, durante a qual lhe disse Sua Majestade: Esposa minha, diletíssima escolhida, vê como sou fiel em minhas palavras para os que me amam e temem. Corresponde, pois, agora a minha fidelidade, guardando as leis de esposa minha em santidade, pureza e toda a perfeição. Para isso te ajudará meu servo José. Obedece-lhe como deves e cuida de seu bem-estar, que é essa a minha vontade. Respondeu Maria Santíssima: Senhor, eu vos louvo e exalto pela vossa admirável providência por mim, indigna e pobre criatura. Meu desejo é obedecer-vos e vos agradar como vossa serva. Mas obrigada, que qualquer outra criatura, dai-me, Senhor, vosso auxílio divino, para que em tudo me assistais, segundo o vosso maior agrado, e também para que atenda às obrigações do estado em que me puseste. Ajudai-me para que, como vossa escrava, não me afaste de vossas ordens e beneplácito. Dai-me vossa licença e bênção, para que acerte em obedecer e servir o vosso servo José, como vós, meu Senhor e Criador, me ordenais. As virtudes, fundamento do lar de José e Maria. Sobre estes divinos alicerces fundou-se o lar e matrimônio de Maria e José. Desde 8 de dezembro, dia do desposório, até 25 de março seguinte, quando se realizou a encarnação do Verbo Divino, os dois esposos foram sendo preparados pelo Altíssimo para a obra para a qual os escolhera. Ordenou a Divina Senhora em casa um modo de viver, como direi nos capítulos seguintes. A admiração da escritora pela felicidade de São José. Agora não posso deixar de congratular da boa sorte do mais feliz dos nascidos, São José, de onde, homem de Deus, vos veio tamanha felicidade e ventura, que entre os filhos de Adão só de vós se dissesse ser vosso o mesmo Deus, e tão somente vosso que fosse reputado por vosso único filho. O Eterno Pai vos dá sua filha, o Filho vos confia sua real e verdadeira mãe, o Espírito Santo vos confia sua esposa, a Beatíssima Trindade vos entrega sua eleita, única, escolhida como sol, concedendo-a por vossa legítima esposa. Conheceis, meu santo, vossa dignidade? Compreendeis ser vossa esposa, a Rainha e Senhora do céu e da terra? E vós, o depositário dos inestimáveis tesouros de Deus? Velai pelos vossos interesses. Sabei que, se não causais inveja aos anjos e serafins, eles ficam admirados e suspensos por causa da vossa sorte.
e pelo sacramento oculto em vosso matrimônio. Recebei parabéns por tanta aventura, em nome de toda a linhagem humana. Sois arquivo das divinas misericórdias, dono e esposo daquela a quem só Deus é superior. Ficaste rico e próspero entre os homens e os anjos. Lembrai-vos de nossa pobreza e miséria, e de mim, o mais vil bichinho da terra, que desejo ser vossa fiel devota, beneficiada por vossa poderosa intercessão. Doutrina da Rainha do Céu. Qualquer estado de vida é santificante. Minha filha, exemplo de minha vida no estado de matrimônio no qual o Altíssimo me colocou. Censura a desculpa alegada por aqueles que, vivendo casados no século, dizem que não podem ser perfeitos. Para Deus nada é impossível e tampouco é para quem com viva fé nele espera e se entrega à sua divina disposição. Eu vivia na casa de meu esposo com a mesma perfeição que no templo. Mudando de estado, em nada mudei no afeto, desejo e cuidado de amar e servir a Deus. Pelo contrário, aumentou esses meus sentimentos, a fim de não serem embaraçados pelas obrigações de esposa. Por isto, me assistiu mais a graça divina e por sua mão poderosa Deus dispunha e acomodava todas as coisas de acordo com os seus desejos. O mesmo faria o Senhor com todas as criaturas, se de sua parte lhe correspondessem. Culpam o estado de matrimônio enganando-se a si mesmos, porque o impedimento para serem perfeitos e santos não é o estado de vida. São os cuidados vãos e solicitudes supérfluas a que se entregam, pondo de lado o gosto do Senhor para antepor e procurar o deles. Vida religiosa, estado de perfeição. Se no mundo não há desculpa para dispensar a busca da perfeição da virtude, menos haverá na vida religiosa, alegando os ofícios e ocupações dela. Nunca te imagines impedida pelo teu cargo de prelada, porquanto, tendo-te Deus posto nele, através da obediência, não deves duvidar de sua assistência e amparo. Naquele mesmo dia tomou por sua conta dar-te forças e auxílios para atenderes às tuas obrigações de superiora, e também a de tua pessoal perfeição, com a qual deves amar teu Deus e Senhor. Empenha-o com o sacrifício de tua vontade e com humilde paciência em tudo que sua divina providência ordena. Se não lhe resistires, asseguro-te sua proteção, e por experiência sentirás seu poder, sempre governando e dirigindo perfeitamente todos os teus atos.